Nesta aula vamos estudar cinemática vetorial, assunto que une os conhecimentos de cinemática e vetores. Lembrando que a cinemática é o estudo dos movimentos e vetores é uma entidade matemática que tem módulo, sentido e direção. Começamos estudando as três grandezas vetoriais da cinemática: o vetor deslocamento, a velocidade vetorial e a aceleração vetorial. O vetor deslocamento é um segmento de reta orientado da posição inicial à posição final. Lembrando que o vetor deslocamento, como todo vetor, possui um módulo, que é o tamanho do vetor, possui um sentido, que pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, e também tem uma direção, que pode ser na vertical, horizontal ou formando um ângulo com a horizontal. Note que se o movimento for retilíneo, ou seja, a trajetória for uma reta, o vetor deslocamento tem módulo igual à variação de espaço, o ΔS, que estudamos na cinemática escalar. Entretanto, se o movimento for curvilíneo, ou seja, a trajetória for curva, temos que o módulo do vetor deslocamento é menor que a variação do espaço. Vamos agora trabalhar a velocidade média vetorial, fazendo uma comparação com a velocidade média escalar, que já trabalhamos bastante e sabemos que é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Tendo em mente essa fórmula, a velocidade média vetorial é a divisão do vetor deslocamento pelo intervalo de tempo, o ΔT. Lembrem que o tempo é uma grandeza escalar, sendo descrito sempre por um número positivo. Então, o vetor da velocidade média sempre vai ter o mesmo sentido e a mesma direção do vetor deslocamento. Já o módulo da velocidade média vetorial pode ser calculado dividindo o módulo do vetor deslocamento pelo intervalo do tempo. Como foi visto para o vetor deslocamento, o módulo da velocidade média vetorial será igual à velocidade média escalar se o movimento for retilíneo. Entretanto, se o movimento for curvilíneo, o módulo da velocidade será menor que a velocidade média escalar. Quando falamos de velocidade média vetorial, estamos falando de um vetor entre dois pontos, o inicial e o final. Por isso trabalhamos com intervalo de tempo. Entretanto, existe também a velocidade vetorial instantânea, que é o vetor velocidade em um único ponto. E quando temos um movimento curvilíneo, a velocidade vetorial terá a direção igual à tangente de uma curva. Essa direção irá variar durante o movimento. Já o sentido será igual à trajetória do movimento, e esta não irá variar durante o movimento. A aceleração média surge com a variação da velocidade. Novamente, vamos correlacionar a aceleração média escalar com a vetorial. Vimos que a aceleração média escalar é calculada a partir da divisão da variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Com isso, a aceleração média vetorial é a variação do vetor velocidade dividido pelo intervalo de tempo, sendo que o ΔV agora será o vetor V2 menos o vetor V1, ou seja, uma subtração de vetores. O vetor aceleração média vai ter o mesmo sentido e a mesma direção do vetor resultante da subtração vetorial das velocidades. O módulo da aceleração média vetorial é calculado dividindo o módulo de ΔV por ΔT. Também há a aceleração vetorial instantânea, que é a aceleração vetorial encontrada em um intervalo de tempo muito pequeno, quando o ΔT tende a zero. Então podemos dizer que toda vez que houver uma variação do vetor velocidade, terá uma aceleração vetorial. O vetor velocidade ele pode variar o módulo e pode variar a direção, com isso gerando duas componentes da aceleração vetorial. Uma componente chamada de aceleração vetorial tangencial, que está relacionada com a variação do módulo da velocidade, e a outra componente chamada de aceleração vetorial centrípeta,
está relacionada com a variação da direção da velocidade. Para esses dois tipos de aceleração, vamos analisar o módulo, o sentido e a direção. Para a aceleração tangencial, temos que o módulo é igual à aceleração escalar. A direção é a tangente da trajetória e o sentido é igual ao sentido da velocidade vetorial, se o movimento for acelerado, e contrário à velocidade tangencial, se o movimento for retardado. Lembrando que, para existir aceleração tangencial, tem que ter uma variação do módulo do vetor velocidade, ou seja, o movimento tem que ser variado. Para a aceleração centrípeta, temos que o módulo deve ser calculado dividindo a velocidade escalar ao quadrado pelo raio da curvatura da trajetória. A direção é sempre perpendicular ao vetor velocidade, ou seja, esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus. E o sentido é sempre apontado para o centro da curvatura. Note que sempre falamos de curvatura para esse tipo de aceleração, pois ela só existe em movimentos curvilíneos. Como a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta são componentes da aceleração vetorial, podemos dizer que a aceleração é a soma vetorial da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. E o módulo desta aceleração pode ser correlacionado pelo teorema de Pitágoras, em que o módulo da aceleração ao quadrado é igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Para finalizar o assunto, realizaremos uma análise da velocidade vetorial e da aceleração vetorial nos movimentos uniforme e uniformemente variado. No movimento uniforme, quando o movimento é retilíneo, a velocidade vetorial terá módulo e direção constantes, e com isso a aceleração tangencial será nula e a aceleração centrípeta também será nula. E considerando o movimento uniforme e circular, temos que a velocidade vetorial não varia seu módulo, com isso a aceleração tangencial será igual a zero. Entretanto, a velocidade vetorial varia sua direção, consequentemente, a aceleração centrípeta será diferente de zero. Agora analisando o movimento uniformemente variado e retilíneo, o vetor velocidade irá variar seu módulo, com isso a aceleração tangencial será diferente de zero. Mas por outro lado, o vetor velocidade terá a direção constante, levando a uma aceleração centrípeta igual a zero. Já o movimento uniformemente variado e circular, a velocidade varia o módulo e também varia a direção. Com isso, tanto a aceleração tangencial como a centrípeta serão diferentes de zero. E para fixar o assunto, façam as atividades do módulo que estão indicadas no PCD e lembre que sexta terá aula online para tirar dúvidas sobre vetores e cinemática vetorial.